paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos. É um privilégio para mim poder mais uma vez estar conectado com cada um de vocês. É um privilégio para mim poder estar na casa do Senhor, na verdade, para juntos adorarmos o nome dEle, para juntos buscarmos o nome do Senhor, não é verdade? E ainda mais podendo estar em comunhão com vocês, não é? Meu coração se alegra porque hoje na Igreja Guerreiros de Jesus é culto de oração, é onde nós nos reunimos para estar nesse templo orando. E eu quero que você entenda, Jonatas, o que mudou? Amados, hoje continua sendo culto e hoje continua nós tendo que ter o nosso momento de oração e de comunhão com Deus, não é verdade? Você na sua casa, no seu lar, com a sua família e nós aqui, mas vamos manter a nossa comunhão com Deus, vamos falar com Ele, não vamos parar, em nome de Jesus. Eu quero pedir para que os irmãos comigo nesta noite compartilhem este link com a sua família, no grupo da igreja, com seus irmãos, chame eles para que nós possamos ter um momento, na verdade, de comunhão, um momento de devocional, onde nós vamos estar buscando o nome do Senhor, onde nós vamos estar orando, onde nós vamos estar aprendendo um pouco mais dele, ficando um pouco mais perto do nosso Deus, um pouco mais perto do nosso Pai. Amém? E desde já eu quero convidar você comigo agora a fazer uma oração. Eu quero orar junto com você, eu convido você nesta noite a orar comigo, a separar esse momento. Nós vamos ficar aqui por 1 hora. Eu quero que você ore comigo nesta noite. Se você não fez isso durante o seu dia, se o seu dia foi corrido, você trabalhou, você fez os seus afazeres, você não parou para ter o seu devocional com Deus, você não parou para ter intimidade com o seu Deus, eu te convido agora em comunhão com os demais irmãos conectados aqui nesta noite, a ter esse momento de comunhão, esse momento de devocional com o seu Pai, com o seu Deus. Amém? Eu convido você a orar. Na sua casa, como você está, feche os seus olhos se você puder e eleve a sua voz a Deus, porque o mesmo Espírito que está aqui comigo, Ele está aí com você e Ele está agindo em nosso meio. Eu creio nisso. Então eu te convido a orar em nome de Jesus. Pai, na sua presença, em comunhão com todos os meus irmãos que estão conectados conosco nesta noite, eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer, Senhor, porque pelas tuas infinitas misericórdias, eu quero te agradecer por causa do seu grande amor, nós estamos aqui hoje. Se não for o Senhor que nos tivesse amado, que nos tivesse libertado, restaurado, nós não estaremos aqui. Então eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer por uma vez mais o Senhor ter nos dado a oportunidade de buscar o seu nome. Por uma vez mais o Senhor nos permitir, Senhor, mesmo conectados à distância, nós estamos juntos mais uma vez, adorando o seu nome. Eu quero te agradecer por cada irmão e irmã que está orando comigo nesta noite. Senhor, abra os nossos olhos para que possamos compreender a sua vontade, a sua palavra, para que possamos caminhar alinhados de acordo com o que ela nos ensina. Perdoa as nossas falhas, as nossas transgressões, os nossos erros, porque, Senhor, nós tentamos acertar, queremos ouvir a sua voz e sermos guiados, direcionados por ela. Somos dependentes de Ti, somos carentes do Seu amor, Te necessitamos, Senhor. E nesta noite, eu quero Te agradecer pela vida de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Diga amém. Eu quero cumprimentar a todos os meus irmãos que estão conectados conosco. Amém? Você que é da Greguge Online, você que é de outro estado, mas também está conectado conosco adorando, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, minha mãe, Deus abençoe a irmã Soninha, amo a senhora, Deus abençoe a senhora Valdir, a irmã Francine, a paz do Senhor, irmã Francine, irmã Inês, Pedrinho, Deus abençoe a sua vida, a igreja glorifica o nome de Deus pela tua recuperação, meu irmão, aleluia. Irmã Sônia, a paz do Senhor, irmão Dolores, irmão Paulo, nós amamos vocês. Irmão Dolores, Deus abençoe, um beijão no coração da irmã. Pastor Miguel, a
paz do Senhor, meu pastor. Que Deus o abençoe ricamente e prospere teu caminho, te fortaleça dia a dia. Irmã Marisa, a paz do Senhor, irmã Marisa. Um grande abraço para a irmã, para o irmão Ortega, em nome de Jesus. Nós amamos a irmã, glória a Deus. Irmão Maurício, a paz do Senhor, irmão Maurício. Boa noite na paz do Senhor. Irmã Cleonice, Deus abençoe, irmã Cleonice, irmão Gentil, os nossos amados da Igreja Reviver do Guarujá. Aleluia! Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. E mande a paz para os seus irmãos, para que a gente saiba que você está conectado conosco, adorando o nome do Senhor, ou aprendendo conosco, amém? E buscando o nome dele. Eu quero ler com os irmãos um texto das Sagradas Escrituras para darmos início a este culto no livro de Isaías. Eu quero ler com você Isaías capítulo 55. Nós vamos ler o livro de Isaías capítulo 55 para darmos início a este culto de oração, este culto, esse tempo, esse momento com Deus. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 51. Nós vamos ler alguns versículos, mas eu quero ler a partir do versículo 1. Isaías capítulo 55, versículo 1. E você que achar aí, diga: eu amo a Bíblia. Glória a Deus. Irmã Paula, a paz do Senhor, irmã Paula, irmão José, glória a Deus, que alegria tê-los conosco, cultuando o nome do Senhor. Vocês são uma grande bênção, não é verdade? E é isso, e eu digo sempre isso para Vivi, e digo para os demais pastores também, que é isso que nos motiva, que nos impulsiona, que nos encoraja, amém? A estarmos cultuando o nome do Senhor, a estarmos à frente da igreja, é saber que nós estamos juntos, não é? Como nós declaramos aqui o nosso brado de vitória, não é verdade? Que em Jesus nós somos, exatamente, nós somos fortes. Então você que achou Isaías capítulo 55, versículo 1, diga aí: eu amo a Bíblia. E vamos meditar na palavra do Senhor nesta noite, no que Ele tem para nós, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz assim, queridos, Isaías capítulo 55, a partir do versículo 1. Todos vocês que têm sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Versículo 6. Abra comigo agora no versículo 6. Busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto Ele está perto. Amém, queridos? Somente esses dois textos. Queridos, Deus hoje nos faz um convite precioso. Ele nos chama a buscá-lo. Ele nos chama a encontrá-lo novamente. Ele quer ter um encontro conosco. Ele quer nos encontrar. Quando Ele diz: aquele que tem sede, aquele que tem fome, me busque, venham, comprem mesmo sem o dinheiro. E logo em seguida Ele diz: me busquem enquanto vocês podem me achar, me invoquem enquanto eu estou perto. Sabe o que Ele está dizendo? Eu me fiz conhecer a vocês. Eu restaurei a comunhão de vocês, que o pecado afastou. O capítulo 59, versículo 2 de Isaías diz isso, que os nossos erros, as nossas transgressões nos separaram de Deus. Como é até hoje, as minhas falhas, as tuas falhas nos afastam, mas sabe o que Deus fez? E é isso que se chama graça. Hoje, pelo amor dEle, quando você recebe a Jesus e compreende que Ele levou naquela cruz todos os
E queridos, eu quero nesta noite te convocar, assim como Deus convidou os nossos irmãos de Israel. Ele falou: venham. Este convite é estendido a mim e a você. Mas você vai dizer: Jonatas, Pastor John, mas eu já sou crente. O que você está dizendo? Eu quero que você não terceirize o seu serviço. Não terceirize o seu momento de adoração. Não terceirize o seu momento de oração. Não entregue, não peça para que outra pessoa vá no seu lugar. Não peça para que uma outra pessoa vá orar. Não peça para que uma outra pessoa vá cantar. Cante você, ore você, se debruce sobre a Escritura você. Busque a Deus. Busque e se entregue. É o mesmo convite que Ele está dizendo para mim e para você. Venham, eu estou aqui. Então eu te convido nesses poucos minutos que vamos estar juntos. Abra o seu coração para ouvir a voz do Senhor. Busque a Deus. Nessa noite Ele nos convida a estar pertinho dEle. Amém? Guarde essa palavra no seu coração. Nós vamos louvar a Deus com o hino. Eu peço que você medite na letra desse hino. Eu peço que você medite nesse louvor. Se você não conhecer, olhe a letra e faça dessa letra a sua oração nesta noite. Amém? E logo em seguida vamos estar ouvindo e meditando na palavra. Eu te convido a adorar conosco. Eu vou convidar a Vivi a vir à frente aqui conosco para estarmos juntos adorando ao Senhor, para estarmos juntos louvando o nome do Senhor também, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Graças a Deus por mais um dia, mais um momento em que nós vamos passar aqui um tempinho meditando na palavra de Deus, falando com os nossos irmãos aí online. Paz do Senhor a cada um de vocês. Paz do Senhor aí pro pessoal da casa do irmão Reinaldo, irmã Tereza. Que Deus continue abençoando cada um de vocês, a Sara, o Leandro, a irmã Eliana, a irmã Heloísa. Paz do Senhor a todo mundo aí. Paz do Senhor, mãe, pai, todo mundo. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês, Marisa, Martério, que também mandou a paz ali. Amém. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando vocês. Vamos juntos adorar a Deus. Esse cântico, ele fala sobre uma passagem que eu particularmente gosto muito, que é em Êxodo, no capítulo 19, capítulo 20, quando Deus fala a Moisés que ele gostaria de falar ao povo. E ele manda um comunicado, ele fala: diga ao povo que todos eles se santifiquem, porque eu quero falar com eles. Até então Deus só falava com Moisés, e Moisés passava os recados de Deus. Mas Deus então falou: eu quero falar com o meu povo, eu vou falar com eles, cara a cara, assim como eu falo com Moisés. E Moisés foi então e passou esse recado ao povo. Mas quando chegou a hora de Deus falar com o povo viu trovões e barulhos, e o monte todo fumegava, porque a presença de Deus era tão grande naquele lugar. Mas eles tiveram medo. Eles disseram: não quero mais, deixa quieto esse negócio de Deus falar com a gente. Moisés, fala você mesmo, só passa o recado. E então o povo perdeu essa oportunidade de falar com o seu Deus. Hoje, através de Jesus, nós temos de novo essa oportunidade. E Ele fala para mim e para você: não deixa, como o pastor já falou, não deixa ninguém ir no seu lugar. Não eleja mais uma vez Moisés para orar por você, para falar com Deus por você, para adorar por você. Sobe você nesse monte. Segura aí o seu medo, as pernas tremendo, mas sobe o monte e fala com o seu Pai.
da casa mais simples, que o anjo da morte não entra, a estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você.
Aleluia! Aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém, irmãos? É maravilhoso nós louvarmos ao Senhor, nós adorarmos o Senhor, nós estamos na presença do Senhor, adorando e louvando o nome dEle. Queridos, o meu coração se alegra porque você está aqui comigo agora, amém? Adorando ao Senhor. Nós não estamos deixando outra pessoa adorar, nós estamos indo à presença do Senhor, nós estamos buscando o nome do Senhor. E nesta noite, o meu coração se alegra por você estar aqui conosco agora, amém? E rapidamente, em poucos momentos eu quero ministrar com vocês, eu quero meditar na palavra do Senhor e juntos vamos aprender o que Deus tem a nos ensinar. Juntos, amém? Eu já fiz. Juntos, abra a sua Bíblia em Daniel capítulo 6. Abra a sua Bíblia em Daniel capítulo 6, nós vamos juntos meditar na palavra do Senhor, no que Ele tem a nos ensinar. Nós vamos ouvir nesta noite, amém? E vamos aprender um pouco mais sobre orar, sobre oração, amém? E vai ser um momento muito bonito, muito gratificante para todos nós, onde nós vamos ouvir a voz do Senhor através da palavra do Senhor. E antes de nós lermos, vá abrindo a sua Bíblia em Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6, nós vamos ler somente o versículo 10. Daniel 6, 10. E assim que você achar, diga: eu amo a Bíblia. E enquanto você abre a palavra do Senhor, eu quero que você entenda que sobre orar, antes de dizermos e ministrarmos sobre oração, preciso te dizer 4 coisas a respeito da oração que eu coloco como inimigos da oração. 4 coisas que são inimigos da oração. Como assim, Jonas? O que seriam esses 4 inimigos da oração? Muitas vezes nós, como cristãos, não sabemos o que é a oração. E outra coisa, nós não temos prazer no relacionamento com Deus. Nós preferimos viver a nossa maneira e quando nós precisamos da ajuda, nós falamos com Ele. Nós não queremos estabelecer esse relacionamento. E terceiro, nós acreditamos, e por muitas vezes nós acreditamos que quando eu oro, quando nós oramos, a oração muda mais a opinião de Deus a nosso respeito. Eu quero que você entenda, a oração não vai mudar a opinião de Deus a nosso respeito, porque Ele já nos amou. Vocês conseguem compreender isso? Ele já nos amou. Então, Jonathan, o que a oração muda? A oração muda a nossa maneira de entender e ver a Deus. A oração muda a nossa maneira de falar com Ele. Quanto mais tempo nós passamos nos relacionando com Deus, quanto mais tempo nós nos passamos relacionando com o nosso Pai, somos nós que mudamos, não Ele. Vocês não estão conseguindo entender? E quarto, eu creio que é o inimigo da oração, é um ritual. Por muitas vezes nós caímos na oração como um ritual, assim como os fariseus, os escribas da época de Jesus faziam, porque vieram aprendendo desde Moisés. Só que eles não compreenderam que a lei era para ensiná-los a ficar perto de Deus, perto de Jeová, perto do Criador deles. E muitas vezes nós somos ensinados dessa maneira, a seguir regras, a seguir repetições, e na verdade não é assim. A oração não é um mero ritual, é um relacionamento. Então, se é para me definir nesta noite um tema para essa ministração de alguns minutos, oração é relacionamento com Deus. Amém? Então, se você está comigo aqui nessa live, neste culto a Deus, está entendendo o que eu estou dizendo, pode colocar aí hashtag oração é relacionamento com Deus. Amém? Você entendeu? Então, é isso, e baseado nisso, eu quero nesta noite ler com vocês
Daniel, capítulo 6, versículo 10. Daniel, capítulo 6, versículo 10. E a irmã Francine já colocou ali. Eu amo a Bíblia. Aleluia, irmã Francine. Amém. Vamos ler, amados, Daniel 6, 10. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa em seu quarto, no andar de cima. As janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante de Deus, diante do seu Deus, como era de costume. Amém? Feche seus olhos. Pai, a sua palavra foi lida nesta noite. Eu te peço que em nome de Jesus ela possa cair na boa terra em nossos corações, que nós possamos aprender juntos, possamos ser confrontados pelo Teu Espírito Santo, Senhor, para mudarmos, para aprendermos, para vivermos a Sua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas. É o que te peço e te agradeço. Amém. Queridos, a irmã Vanusa já colocou, oração e relacionamento com Deus, a Vivi também colocou, a irmã Cleonice também colocou, e é isso, oração é relacionamento com Deus. E olha que interessante, o texto de Daniel, e eu já quero entrar nessa mensagem para que você já entenda o que eu quero te dizer. Daniel, no capítulo 6, quando o rei Dario, ele quis construir, certo? Ele decidiu construir uma estátua para que todos ali, na verdade, adorassem a ele, né? O rei Dario, ele chamou os sátrapas, os administradores do reino, ele colocou 3 presidentes ali, e esses 3 presidentes eles não gostavam de Daniel de jeito nenhum, e a Bíblia fala, se você for ver o versículo 5, que no versículo 4, que ele buscava alguma coisa para poder derrubar Davi, e olha que interessante, Daniel, né, meio com Davi, porque o rei Dario, Daniel, todo mundo, Davi, Daniel, Dario, e a estátua foi para Sadraque, Mesaque e Abednego. E os 3 presidentes, eles queriam derrubar Daniel. Então, amados, olha só, eles chegaram diante do rei Dario, e a história você conhece. Eles falaram, olha, rei, assine um decreto para que ninguém ore a Deus nenhum. Assine um decreto para que ninguém fale com nenhum Deus, que ninguém ore, e que fale somente com o Senhor, porque o Senhor é o rei. E isso foi feito. E o que me chama a atenção, queridos, nós sempre falamos de Daniel sendo liberto da cova dos leões, né? E aí a gente acha que é nós. Quando você estiver na cova dos leões, Deus vai fechar a boca do leão. Aí você está passando por um problema que muitas vezes é Deus corrigindo você, e você acha que Deus vai te livrar. O que eu quero que você entenda? Olha só, o que eu quero que você entenda. No versículo 10 está a chave para nós entendermos o que é oração. Versículo 10, a última parte do versículo 10, diz assim, que Daniel orava 3 vezes por dia, como era o seu costume. Irmãos, amados e queridos irmãos, que eu amo com todo o meu coração e com toda a minha vida, é com um coração aberto que eu faço uma pergunta para você e responda para você mesmo. Quando alguma coisa te confronta ou te afronta, quando alguém te irrita, alguém te chateia, ou você vê uma situação que te indigna, você fica indignado, você fica bravo, qual é o seu costume? O que você vai fazer? O que você faz quando alguma coisa te irrita? Ou quando alguma coisa te tira do sério? Ou quando alguém te provoca uma dor? Ou quando você está enfermo? Qual é o seu costume? Qual é o seu hábito? É isso que eu quero te perguntar. O que nós fazemos? O que nós fazemos? Daniel foi falado para ele, se você orar, você vai morrer. Você é lançado na cova dos leões. E não foi por isso que ele foi orar. Ele foi orar como ele fazia todos os dias.
habita em você. Os nossos, não os seus, os nossos hábitos mostram quem habita em nós. Os irmãos estão conseguindo entender, queridos? Os nossos hábitos mostram quem habita em nós. A maneira que eu reajo a um problema, a uma situação, mostra quem eu sou. Daniel, ele não se pôs a orar porque falaram: olha, você não pode orar. Aí Daniel falou: nossa, então eu vou orar. Não, mesmo sendo ameaçado de morte, ele foi orar como ele já fazia. Ele ainda tinha 3 momentos com Deus. Queridos, nós não é nem ameaçado de morte. Se alguém ora torto para nós já falamos. A gente já fala um monte. Se alguém discorda da nossa opinião, nós já nos armamos contra. Se alguém fala A, nós já temos o abecedário inteiro, mais os números hexadecimais para poder mostrar para os irmãos. Como está o nosso hábito? Como é o nosso coração? Se o nosso cônjuge, se a nossa esposa fala mais alto, a gente vem com a pedra já do jeito, não é? Se o nosso marido deixa a toalha molhada, a gente já vai ameaçando já. Nada. Nosso marido é só um exemplo, né, irmãos? Mas como nós estamos reagindo nesta noite, falando sobre oração? Eu quero que você entenda uma coisa: que oração é relacionamento com o seu Pai. Então eu te convido a não orar por um problema, não orar por uma situação, mas orar para que isso se torne seu hábito, para que o Espírito Santo habite em você. Isso é lindo demais, irmãos. Para que o Espírito Santo habite em você. Sabe, Daniel só enfrentou os leões porque o Espírito Santo caminhava com ele todos os dias. Porque Daniel era íntimo de Deus. E eu quero, em nome de Jesus, que você seja tão íntimo de Deus, tão íntimo, que quando você chegar aqui na igreja, o Espírito Santo toque seus irmãos através da sua vida. E amados, isso é muito lindo e é muito precioso, porque nós achamos que muitas vezes a oração vai mudar, e dizem assim pra gente, eu já ouvi isso: a oração muda o coração de Deus. Eu quero que você entenda que a oração muda o seu coração. Eu estava ouvindo hoje, acompanhando um debate que falava sobre oração e confissões positivas. Você determinar, você declarar, você tomar posse. E eu quero que você entenda que essa teologia que veio com Kenneth Reagan lá dos Estados Unidos para cá, que veio com alguns outros irmãos de outras igrejas que espalharam, que você tem que determinar, que você tem que fazer isso. Eu quero que você entenda uma coisa: você tem que determinar que terá tempo com Deus. Não é um pensamento positivo. E aí tem gente que fala assim: mas pastor, eu tenho uma fezinha, deixa eu fazer uma fezinha. E eu vi já pastores indo fazer uma fezinha no jogo do bicho, fazer uma fezinha ali na loteria. Irmãos, é fé qualquer coisa, menos a fé cristã. Me perdoa, no fundo do meu coração, é uma fé humana, uma fé natural, outras uma fé demoníaca, mas não é uma fé cristã. Jonas, o que você está querendo dizer? Que a oração, a intimidade, te leva a conhecer o seu Pai. E fé é conhecer a Deus. Queridos, eu quero que você entenda. Eu quero que você entenda que fé não é sentir que vai dar tudo certo. Não é pensar que você vai ficar feliz, que vai dar tudo certo. Não. Fé é você ouvir a palavra de Deus. Fé, então, é conhecer o seu Deus. E, irmãos, só há 2 maneiras de conhecer a Deus: através da palavra dele e através da oração. Então você não ora por um problema, você ora para ter comunhão com o seu Pai. E eu quero que você entenda,
eu quero que você entenda uma coisa. E eu preciso ler esse comentário aqui. Eu preciso ler porque, olha só o que, olha aí, você está lendo aí, se você está assistindo comigo, então você também viu. A irmã Paula, se estivesse aqui na igreja e ela tivesse levantado a mão, eu ia deixar ela falar aqui. Olha só o que a irmã Paula acabou de declarar. Desde que o Deus de Daniel seja o seu Deus no seu quarto de oração, e ele será o seu Deus na cova dos leões. Ah, irmãos, isso é muito profundo. Isso é muito profundo. É exatamente isso. Nós precisamos estabelecer um momento, uma devocional diária, uma vida diária com Deus em oração. Isso, falar com Ele, precisa se tornar o nosso hábito, para que Ele habite em nós, para que nós sejamos direcionados e guiados por Ele. Aí eu pergunto para você nesta noite: quanto tempo você passa com o seu Pai, com o seu Deus, orando? E entenda, eu sei que nós temos que orar, e Tessalonicenses capítulo 5 diz que nós temos que orar sem cessar, orar em todo o tempo, mas eu sei que você ora em espírito e andando, Jonathan, eu sei, mas eu quero te fazer uma pergunta: quanto tempo você passa falando com o seu Deus a sós, você e Ele? Irmãos, eu vou insistir nisso, porque para que o Espírito Santo seja derramado em nosso meio, em comunhão, todos nós precisamos ter Ele no secreto. Todos nós precisamos ter uma vida diária, como de costume. Irmãos, Daniel 6,10, ele orava como de costume. Ele recebeu uma notícia terrível, falou: você vai morrer. Ele falou: muito bem. Ele foi orar como de costume. Irmãos, nós vamos ter que ser intencionais. Vai ser chato, vai ser cansativo, mas nós temos que estabelecer uma disciplina de oração, orarmos todos os dias, até que eu e você, até que nós sejamos amigos de Deus de verdade. Para que o Deus, como a irmã Paula acabou de colocar, para que o Deus que fala com a gente no secreto seja conosco em todos os momentos. Entenda, Ele sempre está. Mas lembra do texto de Isaías? Somos nós que gastamos o nosso dinheiro, a nossa vida em outra coisa. Queridos, orar é ter relacionamento íntimo com Deus, é falar, é se relacionar com Deus. E para que Ele se manifeste no meio da igreja evangélica pentecostal Guerreiros de Jesus, para que Ele se manifeste na Reviver, para que Ele se manifeste na sua família, nós precisamos começar a ter o hábito de falar com Ele. Eu sei que o Espírito Santo, assim como está falando comigo aqui no meu coração, Ele está falando com você no seu coração. Se você já está tendo esse hábito, vou falar primeiro, se você não tem esse hábito, se você não está tendo esse hábito de orar, de falar com Ele, como de costume, em nome de Jesus, a partir de agora, nós vamos mudar os nossos hábitos. Estabeleça na sua vida uma disciplina de oração. Seja intencional, sendo prático, queridos. Escolha um dia, um momento que seja só para você e Deus. Só você e Deus. Pega na tua casa, no teu serviço, aonde você estiver, mas um momento, irmãos, que seja só entre você e Deus. Se você quiser colocar um louvor de fundo, coloca um louvor de fundo, mas que seja só você e Deus. Quiser dobrar o joelho, ou em pé, ou sentado, ou em voz alta, para que os pensamentos não te roubem a atenção, mas fale com o seu Deus. Comece orando por você, comece orando pela sua família, comece orando pelas pessoas que estão sendo enfermas pelo que está acontecendo no mundo. Aí quando você não tiver mais para orar, ora por mim. Ora pelo pastor Joe, ora pela Vivi, ora por essa igreja, ora pelos teus irmãos, ora por todos aqueles que estão conectados aqui conosco, sua família também. E olha, querido, se você for falar com Deus, tudo isso que nós já falamos aqui, eu tenho certeza que você vai papear bastante com Ele. Estabelecendo esse momento, faça isso todos os dias. Sabe por quê? Porque quando alguém provocar você, quando alguém tirar você do sério, quando vier uma notícia ruim, quando alguém te confrontar, você vai orar, porque esse será o seu hábito. Amém?
Glória a Deus. E olha que bonito, que profundo aqui a irmã Cleonice colocou: só a intimidade gera, a conversa não. O que significa isso? Queridos, que se você vier à igreja para orar, está falhando. Nossa, pastor Jorge, você não quer que eu vá para a igreja orar? Aí entra o segundo ponto, pegando o gancho da irmã Cleonice. Sim, mas quando você tiver uma vida habituada em oração, quando você estiver, como de costume, tendo seu secreto, seu particular com Deus todos os dias, eu preciso que você venha à igreja no culto de oração. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo vai usar você para alcançar as outras vidas. Porque aí eu vou chamar você e vou falar aqui: olha, pode pegar ali a irmã Paula, pode pegar a irmã Marisa, a irmã Cleonice, a missionária Assi, eu vou pegar a irmã Dolores, eu vou pegar as irmãs, os irmãos aqui, o irmão Ortega, que tem a vida com Deus, que está tendo essa vida com o Pai, e vou falar: coloca a mão naquele irmão ali, olha que o Espírito Santo tem encontro com ele. É isso! Quando nós temos o nosso secreto com Deus, irmãos, quando nós nos manifestamos em comunhão, o Espírito Santo habita. Os irmãos estão conseguindo entender? E é assim que a igreja tem que caminhar, em oração. E para concluir já, vamos terminar, eu quero que você entenda que nós não viemos à igreja, nós não viemos para a igreja para orar sozinhos. A gente vem à igreja é corpo. É muito esquisito, é como se eu falasse para minha irmã, falasse: deixa que eu vou no banheiro sozinho. Não dá para ela ir embora, ela está grudada comigo. Quando a gente vem para a igreja, a gente fica conectado como um corpo. A gente canta junto, a gente ouve a palavra, aprende junto e a gente ora junto. O seu problema é o meu problema, a sua oração é a minha oração, e isso é comunhão. Nós não somos uma organização, somos um organismo vivo. Então, quando a oração for o nosso hábito, como era de Daniel, como era de Sadraque, Mesaque e Abednego, sabe o que acontece? Irmãos, a gente pode passar por uma fornalha, mas a gente vai passar orando e adorando a Deus, porque vamos estar em comunhão com Ele. Então eu quero te fazer um convite, para além de você ter seu hábito, suas orações com Deus todos os dias, seu relacionamento com Ele, intimidade com Ele, eu te convido a externar isso no corpo de Cristo. Não existe outro propósito para estarmos em uma igreja, a não ser para adorar a Deus e derramar o amor dele sobre os nossos irmãos. Porque hoje é através de nós em comunhão que o Espírito Santo se manifesta no meio do corpo. Então, por que viemos à igreja quarta, sexta, domingo ou o dia que tiver? Não é porque eu quero me sentir bem, é porque eu já tenho um relacionamento com Deus e quero derramar sobre os meus irmãos aquilo que Ele já está derramando sobre mim. Amém? Isso é um outro tema, mas é isso. Fechando a oração. Oração é relacionamento com Deus. Então eu quero que em nome de Jesus, a partir de hoje, você entenda isso. Tenha o hábito de orar, porque os seus hábitos dizem quem habita em você. Então eu quero que em nome de Jesus, eu, você, todos nós, tenhamos o hábito de orar todos os dias. E não é em espírito somente. Espírito também é bom. Às vezes a gente está andando e orando, né? Você está no ônibus ali, você está ligado com Deus e ouvindo um louvor, uma palavra. Isso é bom. Mas eu quero que você separe um momento para estar a sós com Deus. Separe um momento do seu dia. Das 24 horas do seu dia. Separe um pequeno momentinho para você falar: Deus, esse momento é só com o Senhor e eu. Onde você rasga o seu coração, onde você tira a sua máscara, onde você, muitas vezes, por mais que você esconda das pessoas, você vai ser sincero com Ele. Você fala: Deus, está doendo tanto aqui, sabe, esse problema está me machucando, sabe, Deus, essa situação, e você começa a falar, você começa a conversar, e fala: Deus, olha, não olha só para mim, olha pelo meu pai, olha pela minha mãe, pelo meu marido, pela minha filha, e você começa a conversar com Ele, e de repente você começa a sentir o refrigério dele na sua vida, você começa a ouvi-lo em seu coração, e Ele começa a falar com você através da palavra. Isso é um hábito, queridos, não é um dia, um momento, é uma vida, é um relacionamento. Em
nome de Jesus, é um relacionamento com o seu Pai. Então hoje eu te convido a ter esse relacionamento com Ele. Eu te convido a ter esse relacionamento com o seu Pai, ter esse relacionamento com Deus. E termino dizendo duas coisas. Nós não oramos como escravos para receber algo de Deus. A gente não dobra o joelho para falar: Senhor, por favor, eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo. Não, nós oramos como filhos que amam passar um tempo com o Pai. Nós oramos como filhos que desejam ardentemente poder abraçar, poder beijar, poder sentir o perfume dele. Nós adoramos, nós desejamos a sua doce presença em nosso meio. Por isso cantamos, por isso glorificamos, por isso estamos aqui vivendo para estar mais perto dele a cada dia que passa. Nós nos aproximamos mais e mais dele. É isso, irmão. Entenda, você não ora como escravo debaixo de pecado. Você ora como um filho debaixo de um Pai que te ama. Então, em nome de Jesus, eu convido você a ter esse relacionamento com o seu Pai, a ter esse relacionamento com o seu Deus, que você se entregue à presença dele, que você se entregue a Ele, para que Ele preencha o seu coração, para que Ele preencha a sua alma. E termino dizendo que a oração não nos livra dos problemas, mas ela nos dá a certeza que Deus estará conosco em todos eles. Amém? Guarde a palavra de Daniel, capítulo 6, versículo 10. Faça dele seu devocional amanhã de novo. Não é? Faça dele seu devocional dizendo: Deus, eu quero que esse seja o meu costume. Vamos começar a mudar os nossos hábitos. Porque, irmãos, quando fizermos isso, tivermos um relacionamento com o nosso Pai, Ele vai estar conosco em comunhão. Quando tiver 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele vai estar presente. Amém? Essa era a palavra que Deus colocou no meu coração para trazer ao coração dos irmãos. Não se esqueça. Mude seus hábitos. Estabeleça hábitos de oração, porque os seus hábitos dizem quem habita em você. Amém? Eu vou chamar a Vivi agora, nós vamos entrar no último cântico. E durante esse louvor, se você não puder orar em voz alta, se você estiver aí na sua casa, feche os seus olhos, ou em espírito, fala com Deus, peça a Ele para que você tenha essa intimidade. Fale com Ele, fala: Pai, eu quero ter intimidade contigo. Pai, me ajuda a mudar os meus hábitos. Estabeleça essa disciplina na sua vida, em nome de Jesus. Permita que a palavra, permita que o Espírito Santo nos mude, nos molde. Que a palavra do Senhor, a partir de hoje, ela não sirva somente para te informar de coisas, mas para formar o seu caráter. Como? Mudando os seus hábitos. Amém, amados? Vamos orar, louvar a Deus por esse último cântico. E eu quero que você peça que o Espírito Santo venha sobre a sua vida. Espírito Santo de Deus. Peça para que o Espírito Santo venha controlar você. Peça para que o Espírito Santo venha guiar você. Peça para que o Espírito Santo more e te ajude nessa disciplina. Pai, nos ensina todos os dias a construirmos, Deus, essa intimidade com o Senhor, a não corrermos para os teus braços só na hora que tudo dá errado, mas que nós possamos realmente estar ligados contigo todo o tempo,
a gente poder estar na presença do Senhor. É maravilhoso a gente poder louvá-lo. Aleluia. E que isso se estenda na sua vida, que isso se torne um hábito na sua vida, que você continue adorando, que você continue tendo intimidade com o seu Pai. Então eu te convido, o convite é esse, que em nome de Jesus você tenha uma disciplina de oração, que em nome de Jesus, a partir de hoje, você separe um momento do seu dia para buscar Deus vivo,